Bom dia, sexto ano. Como vocês estão? Espero que bem. Sexto ano. Na aula passada, nós vimos o início do módulo 3, onde eu apresentei para vocês qual era o conceito básico de mito. Vocês se lembram? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. A grande questão hoje é: mito moderno, será que ele existe? O que é próprio do humano? Nós, ao longo do tempo, fomos perdendo a noção daquilo que nos é próprio. Isso é uma pergunta que, num primeiro momento, pode parecer retórica. Afinal de contas, tudo aquilo que pertence ao humano seria próprio do humano. Nesse sentido, é preciso pensar a noção da propriedade, não só no sentido do pertencimento, ou seja, é próprio do humano tudo aquilo que pertence ao humano, como por exemplo um braço, uma perna, mas também aquilo que é apropriado. Em dois sentidos. Os gregos já observavam isso desde muito tempo, antes mesmo da filosofia, ainda dentro da perspectiva da mitologia, falavam da possibilidade do humano deixar de ser aquilo que é próprio do humano quando ele se inferioriza e assume características que são próprias do animal, e a gente tem visto isso muito concretamente, continuamos vendo isso na nossa sociedade, homens agindo como verdadeiros animais, ou então quando ele deixa de fazer aquilo que é próprio dele para passar a fazer aquilo que é próprio dos deuses. Só que a modernidade acrescentou uma terceira possibilidade de desumanização, né? Que é a perspectiva da maquinização. Quando a gente se encanta tanto por aquilo que nós mesmos criamos, ou seja, nossas máquinas, e passamos a operar como elas. O que podemos ter como um elemento que nos salve, aquilo que nos devolva o sentido dessa propriedade do humano? Sem dúvida nenhuma, a literatura. E da literatura, eu hoje quero destacar um texto muito peculiar, que talvez seja o texto mais antigo da tradição ocidental. Junto com a Ilíada, nós temos a Odisseia, de Homero, escrito no século VIII antes de Cristo. Escrito porque, na verdade, essa história é muito mais antiga. A primeira grande lição da Odisseia, em primeiro lugar, é que é próprio do humano sair e é próprio do humano retornar. A história conta a tentativa de retorno. Ulisses, depois de passar 10 anos lutando contra os troianos, está tentando voltar para casa. E essa viagem de retorno demora também 10 anos. E ao longo desse processo de retorno, ele vai se encontrando com situações extremamente difíceis, extremamente desafiadoras. No meio do seu caminho, ele acaba naufragando perto da ilha de Ogígia, onde ele encontra a deusa Calipso, que acaba salvando Ulisses e trazendo ele para dentro da sua ilha e mantendo como um refém. Agora, é interessante porque ele está numa ilha paradisíaca com uma deusa e a gente pode começar a pensar, por que esse cara quer voltar para casa? Mesmo ele tendo sido oferecido a ele, por parte de Calipso, a vida eterna, a beleza, a juventude sem mácula, Ulisses nega tudo isso em nome do desejo de voltar para casa, do desejo de voltar para sua mulher e do desejo de voltar para o seu filho. Parece que é próprio do humano sair para se tornar aquilo que devemos ser e é próprio do humano querer voltar. Toda a primeira parte da Odisseia, chamada de Telemaquia, conta a história não de Ulisses, mas do filho dele, Telêmaco, que assiste uma situação bastante constrangedora. Ulisses já saiu há quase 20 anos, a sua mãe aguardando o marido que deve ou não deve retornar, e o palácio está cheio de pretendentes. A deusa Ateneia, que era a deusa
que se tornava responsável pelo retorno de Ulisses, também se faz responsável pela vida de Telêmaco. E ela se disfarça de um personagem muito interessante chamado de Mentor. O mentor da história da Odisseia vai instigar Telêmaco a fazer o caminho contrário, sair em busca do pai. Então é muito bonito nessa primeira parte da Odisseia, quando a gente vê efetivamente que é próprio do humano sair em busca de si mesmo. Dentro dessa união entre aquele que sai e aquele que volta, vai se constituindo humano, a partir das suas características mais profundas. Em primeiro lugar, a coragem. Para sair de nós mesmos e irmos em busca da nossa própria humanidade, é preciso não se deter diante dos obstáculos. É preciso contar fundamentalmente com a ajuda dos deuses, ou seja, com a fé. Esse processo de sair e retornar, portanto, esse processo de se tornar humano, não é simplesmente a realização de uma meta. Hoje nós falamos muito da importância do foco na meta, fundamental. O problema é que quando a gente fica muito focado na meta, a gente esquece que a vida é muito mais do que a meta. A vida é o caminho. Tanto Ulisses quanto Telêmaco vão aprendendo ao longo do caminho como viver bem. Mesmo sem perder o foco na meta, ambos heróis fazem a experiência do humano através das coisas mais simples e das coisas mais prazerosas e também mais dolorosas da vida. Por exemplo, saber comer, saber beber. É muito bonito a gente ver na Odisseia, por exemplo, como os nossos heróis gastam tempo observando o levantar e o pôr do sol, sabendo parar e conversar e conhecer coisas com as outras pessoas. Sabem apreciar o momento em que juntos uns contam histórias aos outros. Sabem apreciar o momento sagrado do sono. Então, nesse sentido, a gente vai mergulhando dentro de um universo de um livro tão antigo e tão maravilhoso como esse, a elementos fundamentais daquilo que é próprio do humano. É possível aprender muito e se torna cada vez mais urgente na mesma medida em que a gente vai vivendo um forte processo de desumanização. Agora você fará a tarefa da página 46. Veja que lá pede para fazer em grupo, mas lógico, você vai fazer individual. A página 46 vai ilustrar o seguinte: escolha uma história, filme ou livro. Se você vir, depois de analisar o conceito que eu passei de mito, que a história que você escolheu não se encaixa, você vai escolher outro personagem, até que esse personagem que você escolheu, de um livro, de um filme, realmente seja um mito, classificado como mito. Aí você vai descrever com sim ou não as perguntas da página 46. E isso vai servir de base para que na 47 você possa escrever a história desse mito que você mesmo escolheu. Na página 48, você vai precisar ler esse pequeno texto para depois responder as questões 1 e 2. Lembre-se, qual que é o tema do ângulo? Aula dada, aula estudada. Então faça uma tarefa, tá bom? Porque senão fica muita matéria para vocês estudarem. E chegamos ao final da aula de hoje. Para fixar a matéria, recomendo que você assista ao filme Hércules 3D. Tem vários filmes chamados Hércules. Porém, procure por Hércules 3D. Você vai achar no YouTube facilmente. Deve ter na Netflix também, eu não vi, só vi no YouTube. Esse filme tem a classificação de 14 anos. Portanto, você deve assisti-lo acompanhado de um adulto. Seu pai, sua mãe ou alguém maior de idade. Um irmão, uma tia, sua avó. Tá bom? Assistam então o filme, que ajuda bastante a fixar a matéria. Um abraço, fiquem com Deus.